Deixa eu voltar aqui. Sempre eu me empolgo na explicação, acaba o tempo. Vou repetindo. Todo esse fenômeno que o vídeo mostra dos íons H+, vindo aqui, que mostra um negócio bem largão aqui, também está errado na proporção, né? Tudo isso, na real, acontece bem na vizinhança aqui, ó, mais ou menos a mesma distância, talvez, né? Eu não sei dizer para você que distância que é, mas é numa vizinhança de líquido muito pertinho, né? Muita gente não entende isso, hein? As pessoas acham que todos os íons H+ do Becker estão tudo migrando para o eletrodinho, para o vidro lá. Não, é só aquele líquidozinho que está em contato aqui, ó. É só uma camadinha bem fininha. Dá para a gente imaginar que seria uma da grossura disso, ó. Teria uma camadinha de líquido para cá, e todo esse fenômeno que vocês estão enxergando, ele só está acontecendo nessa camadinha de líquido aqui, ó. E todo o resto do líquido segue igual. Tem hidrogênio lá que nunca nem sabe que existe um... Nem percebeu que enfiaram um eletrodo lá para dentro, lá, ele está lá no meio do Becker, lá, ele fica lá no meio do Becker, entendeu? Ou um que está bem pertinho mesmo, pode ter um eletrodinho que nem está o mouse aqui, ó. E esse hidrogênio que estava aqui, ele nem percebeu que mergulharam o vidro lá, ele nem viu que dava para chegar perto, né? Só os que viram que dava para chegar perto do vidro é aqueles em que o vidro entrou lá e está em contato aqui, ó. É os que estão pertinho, sabe? Pertinho nessa grandeza aí de 10, 15, 20 nanômetros, né? É uma espessura muito pouca de líquido que participa da potenciometria. Isso é uma coisa bem interessante de ser dita. Sempre na potenciometria, muita gente acha que é o líquido todo que participa, né? Não, aqui não. Na potenciometria, é uma fração muito pequena que está em contato com o eletrodo, que é o que participa da coisa, e aí gera o resultado e a gente mediu. Mas como esse líquido aqui ele é homogêneo, mesmo muito pouco do líquido participando do processo, ele já é uma amostra do todo, entenderam? Perceba que isso aqui é quase que uma medida por amostragem, né? No fato do fenômeno acontecer só numa quantidade muito pequena de líquido, e a gente tirar as conclusões baseado numa quantidade muito pequena, essa quantidade pequena de líquido ela é representativa do todo. Portanto, eu posso afirmar que o pH da solução bem na região grudada no vidro é tanto, o pH de todo o resto do Becker é tanto. E talvez esse Becker teu, ele é uma amostra de um tanque lá da indústria. Como aquele tanque é homogêneo, aquele Becker é representativo do tanque. Então, mesmo tu medindo o pH numa vizinhança bem pouca de líquido e sabendo o pH daquilo ali, aquilo é o pH do Becker e que o pH do Becker é o pH de um tanque de não sei quantos 1000 litros lá. Certo? Então, como tudo é homogêneo, funciona. A amostragem é perfeita. A amostra é representativa do todo. Certo? Então, é isso que eu queria dizer aqui. Deixa eu seguir adiante. Acho que isso aqui eu já tinha falado, né? Que eu botei que o aparelho mede a diferença de potencial, né? Depois usa a equação de Nernst para achar a concentração de íons H+, e depois ele já faz o menos log do H+, e já dá o pH na tela, né? Acho que eu já tinha falado. Aqui uma coisa importante, assim, uns destaquezinhos, né? Que eu vou fazer a preferência dos vidros de cal soda, né, por H+, ela pode ser reduzida se adicionar um outro composto na estrutura do vidro. Então, assim, a composição do vidro ela pode ser usada para outros elementos, né? Então, por exemplo, se colocarmos óxido de alumínio, por exemplo, o eletrodo fica sensível a íons metálicos, como sódio e potássio. Então, se tu fabricar um vidro com diferente composição química naquela sílica ali, o eletrodo já fica sensível a outros analitos, né? Então, eu fiz genérico aqui, ó. Dependendo da composição do vidro, a sensibilidade que ele vai ter para outros íons, né? Certo? Então, essa é a lógica da potenciometria, né, pessoal? É inventar os eletrodos, certo? Seguindo adiante aqui no nosso estudo, a gente vai estudar agora um exemplo só de eletrodo de membrana sólida. Aqui, quando diz que a membrana é sólida, é porque a membrana ela é um cristal. O sólido, na real, a palavra mais certa deveria ser... Eu acho que seria mais legal se o nome fosse membrana cristalina, né? Porque quando se fala que é sólido, não é porque é sólido, sólido. É o sólido cristalino, entenderam? Formado por cristais, né? Cátions ligados com ânions formam aquela estrutura cristalina. Então, como é que funcionam esses eletrodos? Eu já vou direto no desenho aqui para explicar para vocês. Ó. Aqui a gente tem um eletrodo que é sensível ao fluoreto, né? Esse eletrodo aqui é sensível a fluoreto. Como é que foi feito o eletrodo? Ele é uma estrutura cristalina do sal fluoreto do lantânio 3 aqui, né? Nesse sal aqui, que tem o ânion fluoreto e o lantânio 3+, ele é uma estrutura cristalina. Só que no fazer essa estrutura cristalina desse sal aqui, fluoreto de lantânio, se misturou, não só colocou só lantânio, alguns átomos de eutério foram colocados ali.
alguns cátions eutéreo. E o eutéreo é um cátion com um tamanho diferente do lantânio, certo? Então, como ele tem um cátion de um tamanho diferente, isso vai bagunçar a organização da estrutura cristalina. Lembra, a gente estudou bastante essas coisas aí lá em Química Geral, né? Primeiro semestre do curso, hein? Então, essa bagunça aqui na estrutura cristalina aqui do cristal, né, de tamanhos dos cátions diferentes aqui, vai criar buracos na estrutura cristalina. E esses buracos, eles ficam com um tamanho bem tranquilo para que ânions fluoreto fiquem trocando de lugar lá dentro da estrutura cristalina. Então, por exemplo, aqui eu estou simulando que esse fluoreto aqui, que estava na parte, por exemplo, na parte interna do eletrodo, ele migra para dentro do buraco, né? E essa existência de buracos onde os fluoretos podem ficar ocupando dentro da estrutura cristalina permite, melhor dizendo, permite que esse sólido cristalino aqui seja uma espécie de garagem para ânions fluoreto. Ele é quase que umas garagens. Se os fluoretos chegam perto, olha assim, um buraquinho que eu vou entrar. Aí o fluoreto entra lá para dentro. É isso. Ele é entre aspas, uma garagem, né? São espaços onde cabe o fluoreto. Então, por isso que esse sólido cristalino aqui, se ele estiver em contato com um líquido interno que tem concentração de fluoreto controlada, constante, e o outro lado do cristal estiver em contato com um líquido onde a concentração de fluoreto varia, eu vou ter dois potenciais de junção. Eu tenho o potencial de junção da parte interna e o potencial de junção da parte externa, que vai ser medido por um outro eletrodo, né, que é de referência também, certo? Então, é isso. Isso é um eletrodo de membrana sólida. É simplesmente a gente criar um sólido, um cristal, certo? E esse cristal ele seja seletivo para um íon. Pode ser um cátion ou um ânion, tanto faz. No caso aqui, o tamanho dos buracos é um tamanho perfeito. É uma vaguinha lá, no tipo estacionamento, né? É uma vaguinha perfeita que cabe o fluoreto, né? Outros ânions maiores e menores já não se sentem tão à vontade assim. Então, é uma vaga perfeita para o ânion fluoreto. E então é isso. Aqui o coração desse tipo de eletrodo aqui, todo o desenvolvimento, a genialidade que eu digo, né? A genialidade foi o cara que percebeu esse detalhe aqui. O estudo que gerou esse conhecimento aqui. Que se pegar um cristal de fluoreto de lantânio e dopar, dopar quer dizer colocar um pouquinho. No cristal, colocar um pouquinho de eutério, né? Não só lantânio, colocar um pouquinho de eutério, e esses poucos eutérios que tem... Aqui eu fiz simplificado o desenho, né, pessoal? Só tem um eutério lá, mas aqui na verdade é uma estrutura gigantesca, cristalina, com um monte de eutério lá. Só que tem muito mais lantânio que eutério, né? O cátion que predomina na estrutura cristalina é o lantânio. Mas tem uns eutérios lá no meio, e aqueles eutérios é igual uma peça que não encaixa, né? Se fossem só os dois, elas se encaixariam perfeitamente, era um sólido cristalino perfeito. Mas como tu botou um cátion diferente ali, tu dopou, né? Tem uns lá maior, aí já não encaixa direito. E aí que causa esses buracos aqui. Lembrem, a gente até estudou os buracos, né? Mesmo quando um sólido é perfeitinho, ele já, de acordo com a sua organização cristalina, ele já tem os buracos tetraédricos, buracos octaédricos, lembram disso? Já estudou isso aí em Química Geral, né? Então é baseado nesses fenômenos aí dos buracos da estrutura cristalina, é que permite que a membrana sólida ali, né? Por isso que ele é um eletrodo de membrana sólida, ela é atrativa para aquele íon que cabe no buraquinho ali, sabe? Tô falando buraco, né? Um espaço vazio, vamos dizer assim, né? Acho que me entenderam, né? Então acho que é bem tranquilo esse tipo de eletrodo aí. Agora a gente vai migrar para o último tipo de eletrodo que eu falei, que é os eletrodos compostos. Eu escolhi aqui o eletrodo, que eu acho que é o mesmo exemplo do Harris lá. Aqui existem outros tipos de eletrodos compostos, né? Eu peguei esse como exemplo, né? Porque esse aqui é muito próximo a uma coisa que a gente já estudou. Por isso que até acho que é por isso que está no Harris lá também. Bem rapidinho, vocês vão entender. Um eletrodo que é sensível a medir gás carbônico é esse eletrodo aqui, ó. Na real, o que é o eletrodo? É um eletrodo que mede pH. Aí tu pensa, pô, mas o eletrodo mede pH, ele mede gás carbônico. Pois é, se tu fizer essa engenhoquinha aqui, ó, que é mergulhar uma membrana permeável a gás carbônico, então tu vai pegar a tua extremidade, a tua ponta do eletrodo de hidrogênio, e tu vai fazer um saquinho ali, ó, tu vai colocar uma membrana que ela é permeável a gás carbônico, certo? Então, tu vai pegar colocar uma solução aqui né, uma água destilada, por exemplo, aqui, né, e vai encher essa membraninha aqui, vai lá e colocar na extremidade do eletrodo
e pronto. Só que quando tu mergulhar esse eletrodo aqui num líquido que tenha gás carbônico, nesse líquido, o gás carbônico vai atravessar essa membrana aqui. Se o gás carbônico atravessar essa membrana aqui, o gás carbônico em contato lá com o líquido lá, vai formar o ácido carbônico, né? Certo? E aí, então, esse ácido carbônico aqui, ele vai baixar o pH. Lembrem, tipo chuva ácida, né? Toda chuva ácida forma água lá nas nuvens, encontra o gás carbônico, e na chuva ácida a gente tem um pouquinho de ácido carbônico. E é por isso que o pH da chuva é... Não lembro a cabeça, acho que é uns 5 por aí, né? Um pouquinho menos que 5, acho por aí. Né? Então, se a gente tem gás carbônico aqui, o gás carbônico entrar para dentro desse líquido, ele vai formar ácido carbônico aqui. Embora seja um ácido fraco, isso já baixa o pH. E, portanto, a acidez percebida pelo eletrodo de vidro aqui, que mede pH, é totalmente dependente da quantidade de gás carbônico que tinha na solução. Aqui tá, me lembrei, aqui não é água destilada, né? A gente bota uma solução de ácido clorídrico aqui com tamponada, né? E aí então a gente consegue perceber. Se o gás carbônico migrar aqui para dentro, eu percebo uma variação de pH, e isso indiretamente eu estou medindo a concentração de gás carbônico. Então esse tipo de eletrodo combinado aqui, eles são sensíveis até a outros gases, né? Por exemplo, o gás amônia, dióxido de enxofre, ácido sulfídrico, ou diferentes óxidos de nitrogênio, né? Então o X ali é porque tem o monóxido e o dióxido, né? É um exemplo aqui, né, pessoal? São exemplos de eletrodos aqui sensíveis até a gases, né? E tem outros aí, se forem estudar, mas aí tem outras possibilidades, né? A gente já chama isso de eletrodo composto. Ele já não é nem o redox e nem o de membrana, entenderam? Então são eletrodos compostos. Mas é isso. Aqui um exemplo bem simples aí, fácil de entender. Aqui também tem eletrodos que usam enzimas, né? Com substância e substrato ali. Aqui eu também fiz um comentário aqui, porque quando a gente quer fazer a amostragem de gases, né, a gente tem que passar aquele gás por uma coluna, fazer aquele gás virar um líquido, né? E aí pré-concentrar aquilo num líquido, e aí depois com o líquido a gente faz análise, né? Certo? Um comentáriozinho ali. E aqui a gente já pode vir para a parte final aqui, né, já do material aqui sobre potenciometria. A gente tem a potenciometria direta, certo? Que é medir o pH, medir o pH. Potenciometria direta, que é mergulhar os eletrodos numa solução e já medir a diferença de potencial e tirar nossas conclusões, né? Exemplo é medir o pH, é um eletrodo sensível a íons H+, então diretamente eu já meço a quantidade de íons H+, né? Que ela pode ser expressa em pH, entenderam? Ou se eu quiser saber a concentração de íons H+, é só fazer, inverte aqui, né? Tu pega o pH, faz 10 na menos o valor de pH, é a concentração de íons H+, certo? Até não sei, dependendo de alguns pHmeters aí, ele pode até dar pronto na tela para ti, não precisa nem fazer o 10 na menos o valor do pH, é só tu selecionar na tela ali que tu quer que ele te diga a concentração de íons H+. Ele vai te dizer isso aqui em molaridade, né? Ou também, uma coisa que ele também diz, isso todos fazem, é dar o potencial. Se tu quiser que ele diga o potencial ali na tela, ele te dá o potencial. Aí tu que tem que fazer o resto dos cálculos lá. Mas é claro, quem é que a gente já vai no pH, né? Isso é óbvio. E os eletrodos aí sensíveis, né, a algum analito. Aqui eu peguei um exemplo com fluoreto, mas a gente já viu um com potássio e assim vai para outros também. Isso a gente chama de potenciometria direta. É pegar a amostra, mergulhar os eletrodos e dali medir a concentração. Uma coisa importante, eu acho que eu não falei, acabei não falando, né, é que assim, ó, as medidas potenciométricas, a gente sempre vai ter que construir as curvas de calibração. A potenciometria não é uma análise onde a gente mergulha os eletrodos, ele vai dizer pH tanto. Sempre a gente tem que fazer calibração. Para medir pH, por exemplo, a gente só calibra com duas soluções que a gente conhece o pH. Mas para, por exemplo, o fluoreto, que é um vídeo que eu acho que eu vou botar no sigla, lá não lembro se eu botei ou não, que é o cara fazendo análise de fluoreto, ele constrói uma curva de calibração. Só que o vídeo ele corta, né? Quando ele vai fazer a curva, ele acaba o vídeo. Eu não gostei, né? Mas no início, no vídeo mostra bem claro que ele vai usar, se não me engano, ele está com 5 padrões ali de fluoreto. Então ele vai medir o potencial de uma solução de fluoreto 1 ppm, deu tanto, né? Potencial com 2 ppm, deu tanto. Então ele faz uma curva de calibração. Depois que ele viu que aquilo tem uma relação linear, aí ele pega uma solução que ele não sabe a concentração de fluoreto, mede, e aí ele faz a regressão linear, né, já que tem comportamento linear, e aí ele descobre a concentração de fluoreto. Então ele teve que calibrar, entenderam? Então todos esses eletrodos aí, toda a potenciometria, né, direta, sempre tem que fazer a calibração da técnica primeiro, com soluções padrões. Depois colocar a amostra. Certo? Então eu vou parar esse vídeo aqui e sigo no próximo.